Senhor meu Deus, hoje me coloco diante da tua presença, inspirado pela tua palavra viva no Salmo 118, e com todo o meu ser clamo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Pai, em meio às dores que o mundo impõe, eu te louvo. Mesmo em meio às angústias, reconheço que és meu refúgio. Ainda que todos os ventos se levantem contra mim, sei que não estou só, porque o teu braço forte me sustenta. Senhor, eu me recuso a ser governado pelo medo. Tua palavra me diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? E eu creio, mesmo quando tudo ao meu redor grita desespero. Eu me agarro ao teu nome como um náufrago se agarra à única tábua que flutua no meio do mar. Eu não desistirei, porque o Senhor é minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus, não confiarei nos príncipes, nem nos recursos humanos, porque o Senhor é minha esperança. Ainda que os muros se fechem, ainda que as portas da oportunidade se cerrem, creio que a tua mão poderosa pode abrir caminhos onde não há. Tu és o Deus que abre portas no deserto, que faz brotar água da rocha, que faz reviver o que estava morto. Ó Senhor, muitos têm me rodeado como abelhas, muitos têm se levantado contra mim, mas eu declaro, com fé inabalável, que em nome do Senhor eu os vencerei. As palavras de maldição que lançaram contra mim, eu as devolvo ao inferno de onde vieram, porque sobre a minha vida está a bênção do Altíssimo. Nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma cilada do inimigo terá poder contra a unção que o Senhor derramou sobre mim. Hoje, Senhor, eu me recuso a andar de cabeça baixa. Ainda que a dor me visite, ainda que o cansaço tente me parar, eu proclamarei com minha boca: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor, porque a tua mão me levantou, porque a tua mão me curou, porque o Senhor me corrigiu, mas não me entregou à morte. Tu me amaste o suficiente para me exortar, mas me guardaste com zelo como a menina dos teus olhos. Senhor, abre para mim as portas da justiça, para que eu entre por elas e te dê graças. Me ensina a andar em retidão, mesmo quando o mundo se corrompe. Me ensina a confiar no teu tempo, mesmo quando a ansiedade tenta tomar o controle. Que meus olhos estejam fixos em ti, ó Deus, que transforma pedras rejeitadas em pedras angulares. Porque o que os homens desprezam, tu exaltas. O que o mundo ignora, tu ergues com a tua destra fiel. Hoje, Senhor, é o dia que o Senhor fez. Eu escolho me alegrar e regozijar, mesmo que meus olhos ainda não vejam a vitória. Eu profetizo que a alegria do Senhor será minha força, que a presença de Deus será meu sustento, e que nada poderá me separar do teu amor. Me cubra com teu favor, ó Rei dos Reis. Me esconde debaixo das tuas asas e me conduza por veredas de paz. E quando eu não souber para onde ir, quando minha alma estiver abatida, lembra-me de que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hoje eu declaro com autoridade: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é a minha salvação, e mesmo que a tristeza tente invadir meu coração, eu rejeito. Eu proclamo vida, eu escolho esperança, eu escolho fé. Pai, neste momento sagrado, seguimos confiantes na tua presença, pois sabemos que a tua misericórdia não tem fim e se renova a cada manhã. Declaramos com fé: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E mesmo que as dores da alma tentem silenciar nosso louvor, nos agarramos a esta certeza: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ainda que a vida nos aperte por todos os lados, ainda que o peso das batalhas esteja difícil de carregar, ergueremos nossas mãos ao céu e diremos: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quantas vezes, Senhor, estivemos à beira do desespero, quantas noites choramos em silêncio, sem saber se o amanhã traria resposta.
Mas hoje, guiados pela luz do teu Espírito, declaramos com ousadia que não morreremos, mas viveremos e contaremos as tuas obras. Tu és o Deus que transforma lágrimas em testemunhos, que faz do vale um lugar de renovo, que pega o improvável e exalta, que honra o humilhado e levanta o caído. Pai, não queremos mais andar segundo a lógica do mundo. Queremos andar segundo o teu Espírito, mesmo quando as portas se fecharem, mesmo quando o caminho parecer incerto, confiamos em ti. Ó Deus, quantos estão ouvindo esta oração agora? Com o coração abatido, com o espírito cansado, com os olhos inchados de tanto chorar. Quantos estão se perguntando se o Senhor ainda os vê? E eu declaro agora, com toda a autoridade do teu nome, que sim, o Senhor os vê. O Senhor os ouve. O Senhor está agindo, ainda que seja no silêncio, ainda que seja de forma invisível aos olhos humanos. O Senhor está operando algo grande, algo sobrenatural. Porque o Senhor é a rocha firme em meio à tempestade. Quando tudo treme, quando tudo desaba, a tua palavra permanece firme. E nela nos agarramos como quem se agarra a uma tábua de salvação em alto mar. Senhor, toca agora esse coração que está quase desistindo. Toca essa mulher que está à beira do colapso. Esse homem que já não vê sentido em lutar. Esse jovem que perdeu a esperança. Que eles sintam tua presença invadindo o ambiente onde estão agora. Que uma brisa suave, mas cheia de poder, toque suas almas e reacenda a chama que se apagava. Reaviva o ânimo, Senhor. Que essa oração seja um sopro do teu Espírito nos pulmões espirituais deles, que sejam erguidos do pó, como o salmista declarou. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ó Pai, sabemos que as aflições não nos impedem de viver o teu propósito. Pelo contrário, muitas vezes são nas aflições que descobrimos quem realmente somos em ti. Por isso, ainda que venham as angústias, ainda que sejamos cercados por inimigos, ainda que a dor nos visite, declaramos como Davi: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Porque no meio da dor também nasce o louvor. No meio do caos também floresce a fé. No meio da perda também cresce a esperança. E não permitiremos que as circunstâncias calem a nossa adoração. Pai, livra-nos da tentação de murmurar. Livra-nos de olhar apenas para o que falta. Ensina-nos a reconhecer tua mão, mesmo nos pequenos detalhes. Dá-nos um coração grato, que sabe louvar no alto do monte e também no fundo do vale. Ensina-nos a confiar, mesmo quando o chão desaparece debaixo dos nossos pés. Porque sabemos que mesmo quando tudo foge do controle, tu ainda estás no trono. Tu ainda governas. Tu ainda és Deus, e isso basta. Neste momento, Senhor, levanta um exército de adoradores. Pessoas que não dependem de emoções para crer, mas que confiam mesmo sem entender. Que adoram mesmo sem sentir. Que marcham mesmo sem ver o caminho. Que mesmo com lágrimas nos olhos, escolhem confiar. Que mesmo feridos, continuam clamando. Porque sabemos que o Senhor é fiel. Sabemos que o Senhor não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Sabemos que todas as tuas promessas se cumprirão. Nenhuma palavra que saiu da tua boca voltará vazia. Ainda que os ventos soprem com força, permaneceremos firmes na promessa. E neste momento, eu declaro, em nome de Jesus, que todo o espírito de opressão, de angústia, de cansaço espiritual está sendo quebrado agora. Que as correntes da dúvida, do medo, da ansiedade estão caindo por terra. Que uma unção de renovo está descendo sobre cada ouvinte desta oração. Que uma presença gloriosa invade a casa, o quarto, o ambiente onde essa pessoa está agora. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação. Que a luz do Senhor brilhe sobre a escuridão da mente e do coração. Senhor,
Toma este coração aflito e enche com a paz que excede todo o entendimento. Toma esta vida e restaura. Tu és o Deus que abre caminhos onde não há. Tu és o Deus que fecha a boca dos leões. Tu és o Deus que manda maná do céu. Tu és o Deus que envia corvos para alimentar seus filhos. Nada é impossível para ti. Nenhum cenário é definitivo quando o Senhor entra. Então entra, Pai, entra com providência, entra com justiça, entra com milagre, entra com vitória. Que esta seja uma noite de recomeço. Um novo ciclo se abre, um novo tempo nasce. A tristeza pode ter durado a noite inteira, mas a alegria chegou com o amanhecer. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo o que já estás fazendo e por tudo o que ainda farás. Porque quando estamos contigo, não há derrota que dure, não há dor que resista, não há deserto que não seja vencido. O Senhor é a nossa bandeira, a nossa força, o nosso cântico, a nossa salvação. E é por isso que te adoramos com tudo o que somos e declaramos: bendito o que vem em nome do Senhor. Pois é em teu nome que nos levantamos, em teu nome que seguimos e em teu nome que venceremos. Pai de misericórdias, aqui estamos novamente, rendidos à tua presença, sustentados pela força do teu Espírito e alimentados pela esperança que só o Senhor é capaz de nos dar. Diante de tantas lutas, tribulações e silêncios da vida, ainda podemos ouvir a tua voz ecoando firme dentro de nós. Não temas, porque eu sou contigo. E ao lembrar dessas palavras, o coração se aquieta, a alma encontra repouso e até os dias difíceis ganham outro sentido. Pois se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Quantos que estão ouvindo esta oração agora, Senhor, estão passando por tempestades internas, escondidas atrás de sorrisos forçados, enfrentando guerras silenciosas que ninguém vê. Mas o Senhor vê, o Senhor sonda os corações e conhece as dores ocultas. Tu sabes o que vai no mais profundo da alma, onde nem palavras conseguem chegar. Por isso oramos com fé, com verdade, com lágrimas nos olhos e com a alma aberta. Toca, Senhor, toca agora. Entra nesse lugar ferido, entra nesse quarto escuro da alma e acende a luz. Entra nessa vida e faz nova todas as coisas. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos como Davi, cercados, perseguidos, incompreendidos, às vezes cercados por pessoas, outras vezes por pensamentos destrutivos, por lembranças dolorosas, por pressões externas. Mas assim como o salmista declarou: em meu sofrimento clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou. Também nós clamamos agora. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio seguro, nosso esconderijo em tempos de aflição, nossa torre forte em meio à guerra. Ainda que 10.000 caiam ao nosso lado, não seremos abalados porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Senhor, muitos que ouvem esta oração agora se sentem como se estivessem no fim da linha. Pensam em desistir, em se calar, em se esconder do mundo. Mas teu Espírito vem agora e sussurra: não é o fim, eu ainda tenho planos para você. Então que essa voz ecoe alto dentro dessas vidas, que esse sopro de esperança reviva o que estava prestes a morrer, que a alma cansada volte a respirar, que a fé machucada volte a se levantar, porque ainda há promessa, ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há vitória. Tu és o Deus que ergue do pó o necessitado. Tu és o Deus que toma o rejeitado pela mão e o coloca em lugares altos. Tu és o Deus que transforma o choro em riso, a escassez em abundância, o deserto em jardim. Por isso, te adoramos, não por aquilo que tens nas mãos, mas por quem tu és. Porque mesmo que nada mude agora, mesmo que a resposta ainda demore, sabemos que já estamos em tuas mãos. E isso nos basta, isso nos consola, isso nos fortalece. Senhor,
Abre agora os olhos espirituais de quem te busca. Que cada um entenda que sua identidade está em ti e não nos traumas do passado, nem nos rótulos da sociedade. Que eles se vejam como o Senhor os vê, amados, escolhidos, separados, fortes. Que o teu espírito arranque as vestes da vergonha, da culpa, do medo e vista-os com vestes novas, com dignidade, com poder, com fé, pois tu és o Deus que restaura. E se foi o Senhor quem começou a boa obra, ninguém poderá impedir que ela se complete. Ó Pai, ergue esse que caiu, cura essa que foi traída, restaura esse casamento que está por um fio, resgata esse filho que se afastou, restaura essa mente que já não aguenta mais os ataques do inimigo, reacende o brilho nos olhos, restaura o vigor da alma, derrama óleo novo sobre cada cabeça agora. Pois nós cremos, este é o tempo de renovo, este é o tempo de colheita, este é o tempo em que o Senhor está levantando um povo forte, que não se curva diante das lutas, mas se prostra apenas diante de ti. E, mesmo que tenhamos sido rejeitados, esquecidos, desacreditados, sabemos que o Senhor é o mesmo que usa a pedra rejeitada para ser a principal do alicerce. Como diz o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque o Senhor não olha como o homem olha. O Senhor enxerga potencial onde outros só veem falhas. O Senhor escolhe o improvável, levanta o pequeno, exalta o humilde e confunde os sábios. Ó glória! Como é bom saber que não dependemos de aprovações humanas para vivermos os teus planos. Neste momento, Pai, toma cada pessoa que ouve esta oração pelas mãos. Não permita que desistam, não permita que parem, não permita que entreguem os pontos. Renova a força, sustenta com teu braço forte, envia o socorro no tempo certo. E se hoje eles só conseguirem te dizer uma palavra, que seja socorro, porque até esse clamor sincero o Senhor recebe, o Senhor honra, o Senhor responde. Pois o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. E é com esse espírito de confiança, de entrega e de fé que oramos. Sabemos que a tua fidelidade não falha. Sabemos que o Senhor já está movendo tudo ao nosso favor, ainda que não vejamos. Por isso te agradecemos. Sim, mesmo antes da resposta, mesmo antes da cura, mesmo antes da vitória, te agradecemos, porque a nossa fé está firmada no teu caráter. E sabemos que quem confia no Senhor jamais será confundido. Senhor, neste momento em que a oração chega à sua última parte, queremos te exaltar mais uma vez, pois o nosso coração transborda de gratidão. Se chegamos até aqui, é porque tua mão nos sustentou, tua graça nos alcançou, tua misericórdia nos envolveu. Foram dias difíceis, noites de lágrimas, mas em cada dor, o Senhor esteve presente. Em cada silêncio, o Senhor sussurrava a esperança. Em cada queda, o teu braço nos ergueu. Louvado seja o teu nome, Deus de amor que não nos abandona nem por um segundo sequer. Como é maravilhoso, Senhor, saber que temos um Deus que não é feito de pedra, de gesso, de madeira ou de ouro. Um Deus que não está distante, alheio à nossa dor. Tu és o Deus vivo, o Deus que ouve, que vê, que sente, que intervém. O Deus que se importa, o Deus que caminha conosco mesmo no vale da sombra da morte. O Deus que nos guarda quando ninguém mais pode nos proteger. O Deus que estende a mão e diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Pai, neste instante, oramos pelos cansados. Quantos que ouvem essa oração estão esgotados? Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Alguns carregam fardos que ninguém vê, sorrindo por fora, mas gritando por dentro, fingindo força, mas quebrados no coração. Por isso, agora, em nome de Jesus, pedimos:
renova as forças como a da águia, toca no interior, restaura o ânimo, dá vigor aos ossos secos, sopra o teu espírito sobre o vale da desesperança, que vidas que estavam prestes a se apagar voltem a acender a chama da fé, como disse o salmista no Salmo 118. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar espaçoso. Que essa palavra se cumpra agora, que esse clamor suba aos teus ouvidos como incenso suave. Que cada lágrima seja recolhida por ti, que cada oração feita em silêncio encontre resposta nos céus. Que cada fiel que se prostra agora diante de ti receba a porção dobrada do teu consolo. Pois o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Oramos por aqueles que perderam tudo, casamentos desfeitos, famílias destruídas, amizades quebradas, sonhos enterrados. Mas lembramos agora com fé que o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que revive o que está morto, que faz o impossível acontecer, que restitui o que foi roubado, que transforma o deserto em manancial. Por isso declaramos: nenhuma vida que confia no Senhor permanecerá em ruínas. Nenhum coração que espera em ti será frustrado. Nenhum sonho que está em tuas mãos será enterrado sem propósito. O tempo da restituição está chegando. Senhor, se até aqui o inimigo tentou calar as vozes, destruir os planos, sufocar os teus filhos, declaramos em oração: a nossa voz não será silenciada. A nossa fé não será arrancada. O teu povo se levantará com autoridade, com fogo, com ousadia, com discernimento. Pois fomos chamados para viver e não para sobreviver, para avançar e não para recuar, para ser luz e não para nos esconder. Nas trevas, o Senhor nos chamou para viver algo grande e nós cremos nisso com toda a nossa alma. Por isso agora, Pai, profetizamos vida sobre esses lares. Profetizamos cura sobre esses corpos, profetizamos libertação sobre essas mentes, profetizamos restauração sobre essas famílias, profetizamos renovo sobre esses ministérios, profetizamos salvação sobre esses corações. Que o vento do teu Espírito sopre com força agora, levando embora toda a apatia espiritual, todo medo, toda frieza, toda culpa, toda dúvida, todo laço do inferno. Que só a tua presença permaneça, que só o teu nome seja exaltado. E como diz a tua palavra, ainda no Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sim, Senhor, mesmo em meio às guerras nos alegraremos, mesmo em meio à dor daremos glória, mesmo em meio ao processo adoraremos. Porque sabemos que a vitória não vem das circunstâncias, mas de ti. E quem espera em ti jamais será decepcionado. Agora, Senhor, sela essa oração, que ela entre nos lares, nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, nos becos, nos quartos trancados, nos lugares onde ninguém mais consegue alcançar. Que a tua unção se derrame sobre cada palavra, tocando, curando, libertando, restaurando. Que esse vídeo não seja só mais um conteúdo, mas um instrumento nas tuas mãos. Um altar de clamor, uma ponte entre o céu e a terra. Um canal para que tua glória se manifeste. E antes de encerrarmos, fazemos como o salmista e declaramos com força e fé: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que todos os corações que ouvirem esta oração possam dizer amém com fé. Que todos os que ainda têm fôlego possam louvar. Que todos os que estão vivos possam testemunhar: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pois o teu amor é melhor do que a vida. O teu favor vale mais do que qualquer tesouro. E a tua presença é o maior presente que poderíamos ter. Por isso, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém.